Ok, estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje estudando a respeito de Daniel capítulo 11, sobre os poderes do norte e do sul. Vimos no primeiro bloco de que após a passagem do Império Medo-Persa, um grande rei se levantaria. E esse grande rei é identificado na profecia como Alexandre. Mas após a morte dele, os seus sucessores não permaneceriam no trono. De fato, os 4 generais de Alexandre o Grande, Ptolomeu, Licímaco, Cassandro e Seleuco, eles vão assassinar os descendentes de Alexandre e vão dividir aquilo que a história conhece como o Império Greco-Macedônio. E a partir desse momento, 2 dinastias vão prevalecer, os Seleucidas e os Ptolomeus. E essas 2 dinastias, elas vão continuar até a ascensão do próximo império, Roma, e do aparecimento do chifre pequeno. Olha o que Cristo destacou do profeta Daniel e do tema que ele estava tratando. Mateus 24, verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus continuou. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não se dê nem no inverno e nem no sábado. Deixa eu destacar 2 coisas aqui. A primeira delas é que Jesus falou que o santuário é profanado quando fosse estabelecido o abominável da desolação. Eu pergunto, alguns ensinam de que este anticristo, este chifre pequeno, é Antíoco Epifânio, um desses reis seleucidas. Mas se Antíoco Epifânio viveu 2 séculos antes de Cristo, ele está nos advertindo para quê? Por que Jesus iria advertir do abominável da desolação, se isso já se cumpriu 2 séculos antes da vinda dele? É claro que está no futuro. Se Jesus está advertindo a igreja, é lógico que está no futuro. Então, nos dias de Cristo, o abominável da desolação ainda não havia sido colocado. E nós veremos, quando estudarmos o capítulo 12, o que foi esse abominável da desolação. E um outro detalhe que chama a atenção no texto é que Jesus disse assim: orai, para que a vossa fuga não se dê nem no inverno e nem no sábado. Na semana que vem, o tema nosso do Bíblia Fácil Daniel será um tempo de angústia sem precedentes. E sabe o que vamos aprender? De que chegará um tempo de prova para o povo de Deus, qual nunca houve desde a criação da humanidade. E Jesus, antevendo dias assim, ele disse: orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. No inverno, por causa da condição climática, para não dificultar a nossa fuga. No sábado, para não ser profanado o santo dia de Deus. Você percebe quantas coisas Jesus quer nos ensinar em sua palavra? Mas nós veremos com mais detalhes essa questão no capítulo 12 de Daniel. Certo? Vamos avançar um pouquinho mais em nosso estudo do capítulo 11. O capítulo 11 chega ao seu clímax com um ataque final contra o povo de Deus. Mas as boas novas são que a vitória já está garantida para os fiéis seguidores. E todos os que amam a Deus haverão de triunfar. É essa a promessa do capítulo 11.
Olha o que diz o verso 45 agora. Daniel, voltamos lá para Daniel, capítulo 11, e olha o verso 45. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Quando termina o capítulo 11, fala-se de uma ameaça ao Monte Santo de Deus, mas da derrota do poder que ataca ao povo de Deus. Assim, chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Ou seja, aqueles que estão atacando o povo de Deus, não haverá socorro para esses. E quando terminamos o capítulo 11, imediatamente após as descrições das guerras e dessas cenas, o capítulo 12 introduz com um verso apresentando mais uma vez o libertador do povo de Deus. Olha o que diz o versículo 12, capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo do teu povo todo aquele que for achado inscrito, aonde? No livro. Que livro é esse? É o livro da vida. O livro da vida é um livro que existe no céu. E toda pessoa que aceita a Cristo como Salvador pessoal e passa pela cerimônia do batismo, tem o seu nome colocado no livro da vida. Quando Cristo enviou os discípulos para pregarem, para expulsarem demônios, para curarem, eles tiveram um grande sucesso numa primeira missão. E quando eles voltaram com um relatório para Jesus, eles disseram: Senhor, nós pregamos, cumprimos a tua ordem, até os demônios se submetem a nós. E a resposta de Cristo para eles foi: mas bem-aventurados sois, porque o vosso nome está escrito no livro da vida dos céus. Quando nosso nome é colocado lá? Quando eu aceito a Cristo. É por isso que a Bíblia diz que abaixo do céu não existe outro nome pelo qual importa que eu seja salvo. E quando termina o conflito do capítulo 11, o capítulo 12 já inaugura falando do libertador, falando de Cristo. E mais uma vez aqui ele é chamado de Miguel. Esse Miguel é o que vem para libertar o povo de Deus. E a libertação do povo de Deus está prometida. E ela vai se concretizar no segundo advento de Cristo. Então, o livro de Daniel, que começa no ano 605 a.C., ele caminha ao lado dos fatos históricos para o maior evento de todos, que será a gloriosa volta de Jesus. E aqui eu tenho que destacar um ponto para vocês. Mais de 300 textos nesse livro falam da volta de Cristo. Ao mesmo tempo, as pessoas estão ensinando por aí ensinos que não são corretos. Estão ensinando que Jesus não volta. Outros ensinam que ele volta, mas é uma volta espiritual. Outros ensinam que ele não volta, haverá um arrebatamento secreto. Mas olha, a Bíblia não tem nada de arrebatamento secreto. A Bíblia não ensina que a volta de Jesus será secreta. Pelo contrário, a Bíblia diz que a volta de Cristo será visível, audível, literal. Olhe um pouco Mateus 24 para um texto que Jesus mencionou, para você ver quão interessante é aquilo que a Bíblia ensina e aquilo que estamos vendo em nossos dias ser ensinado a respeito desse glorioso evento. Mateus capítulo 24, olha o que disse Cristo no verso 26, página 24. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis.
porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Por acaso um relâmpago, quando ele surge no céu, há alguma coisa de secreto nisso? Claro que não. É um incidente visível para todos. Olhe um outro detalhe, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Todos verão Cristo voltar com poder e muita glória. Não há nada de secreto nisso. O que nós temos que entender é uma coisa. Quando Cristo voltar a essa terra, e Ele não volta uma vez com a igreja e depois novamente, não. Ele vem para buscar a sua igreja, para buscar os seus salvos. A palavra de Deus também ensina de um tempo onde não mais haverá oportunidades de salvação. Jesus Cristo falou sobre isso ao contar a parábola das 10 virgens. 5 eram loucas e 5 prudentes. Quando o noivo veio, as que não tinham azeite ficaram de fora, e elas se perderam para sempre. Apocalipse 22:11 fala que vai chegar um momento em que quem está salvo continuará salvo, e quem está perdido continuará perdido. Isso tudo ocorrerá antes da volta de Cristo, porque uma vez que Cristo vem, ninguém mais tem chance de salvação. Só existe oportunidade de salvação antes que Jesus volte e antes que termine o tempo de graça que é dado para todo ser humano. E quando Cristo voltar, Ele próprio ensinou que quando Ele voltar, Ele vai vir para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então Ele volta para retribuir. É impossível alguém receber a recompensa antes. É por isso que não existe arrebatamento secreto. O que existe é a volta visível, literal e pessoal de Jesus para aqueles que estão se preparando agora. E os eventos que a Bíblia descreve em Daniel e também em Apocalipse, que terão lugar, nós podemos claramente estabelecer uma cronologia neles. É o que faremos semana que vem. E quando compreendermos essa cronologia clara que a Bíblia coloca para nós, não ficará espaço para o engano. O certo é que Cristo está voltando. E nós devemos fazer o devido preparo. Preparo para quê? Para recebê-lo em glória e majestade. A volta de Jesus será o maior acontecimento de toda a história humana. E uma grande verdade que a Bíblia ensina para nós é que você querendo ou não, Ele vai voltar. Não depende da sua vontade. Ele vai voltar. Querendo ou não, Ele vai voltar. E o que eu preciso fazer? Eu preciso me preparar para esse evento. E como que eu me preparo? Eu tenho que ler mais esse livro. Eu tenho que investigar esse livro dia e noite. Eu tenho que descobrir qual é a verdade pura e cristalina desse livro. Eu tenho que pautar a minha vida por ele. E eu tenho que viver o que o Evangelho me ensina. Você está ouvindo a voz de Cristo a te chamar? Quando termina os conflitos do capítulo 11 de Daniel, no primeiro verso do 12, surge Miguel mais uma vez, para libertar seu povo. Jesus declarou em João 8,32, de que quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. E Ele declarou em João 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O próprio Cristo é a verdade. Quanto mais você se aproximar desse livro, mais perto você vai estar dele. E quanto mais perto de Cristo, mais perto do céu. Quanto mais perto do céu, mais longe do erro, longe das falsidades, longe dos enganos. Coloque sua vida no altar do Senhor e permite que esse livro guie a tua vida. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em ti buscar, sempre me perder na arte de trazer
sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz. Sou só um súdito, mas ouço tua voz. Me chamar, me chamar.